Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bom com vocês? Eu sou Fausto Oliveira e começa agora mais um Desenvi Notícias, um comentário diário que aqui na Revolução Industrial Brasileira eu trago a respeito de temas econômicos, sempre sobre a perspectiva desenvolvimentista, por isso Desenvi Notícias. Hoje é segunda-feira, 14 de junho, e eu tenho a felicidade de compartilhar com vocês a notícia de que está estreando o novo curso da Revolução Industrial Brasileira, num formato muito interessante, que resolve um problema muito sério da vida de todo mundo que quer estudar, que quer aprofundar o seu conhecimento, que é o formato das 5 aulas. Então, a partir de agora, a Revolução Industrial Brasileira tem uma série de cursos que será lançada a cada 15 dias, 20 dias, alguma coisa assim, um novo curso. Sempre é um preço muito tranquilo de você poder fazer, com um grande clássico do desenvolvimento econômico, um livro comentado, estudado em 5 aulas. E o livro que é o livro de estreia dessa nova série é esse aqui, O Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato. Então o curso O Estado Empreendedor em 5 aulas já está com inscrições abertas, a um custo de R$ 97,00, que você pode parcelar em 12 vezes, e o link para você ter acesso à inscrição e fazer sua inscrição agora e estudar comigo o Estado Empreendedor da Mariana Mazzucato está embaixo aqui na descrição do vídeo, tá legal? O link você já vai direto para a página para você se inscrever. Beleza? Dado esse recado, vamos ao tema então do Desenvi Notícias de hoje, que é o seguinte: uma iniciativa do G7, que é o grupo das 7 maiores economias do mundo, que todo mundo sabe quais são, não preciso ficar falando, está querendo fazer o seguinte, essa iniciativa: abrir uma tributação global para empresas multinacionais. Muito interessante isso, né? A economia globalizou, a economia se internacionalizou muito ao longo dos últimos 50 anos, mas assim, nesse século, então, isso se radicalizou muito com a digitalização extremada, né? E isso começou a criar para os governos uma dificuldade razoável de tributar as atividades econômicas que são tributáveis, não é verdade? Porque a própria noção de sede fiscal de uma empresa ficou muito diluída, com todas essas idas e vindas das empresas entre as fronteiras. A questão das subsidiárias já foi há muito tempo suplantada. Não se trata mais de uma empresa ter uma matriz e filiais espalhadas pelo mundo. Se trata de uma empresa ter uma sede, às vezes, na internet. Tem esse problema hoje em dia. Onde é a sede do Google? Fiscalmente é nos Estados Unidos, mas acontece que ela vai abrindo e operando subsidiárias em paraísos fiscais, que são apenas operações contábeis, e com isso vai se sonegando muito imposto. Então isso foi erodindo as capacidades tributárias, ou melhor, as receitas mesmo tributárias dos governos. E aí, quer dizer, tudo isso colocando cada vez mais pressão de demanda por serviços públicos, um grande problema econômico em grande parte do Ocidente, com imigração, com desindustrialização, e os estados menos equipados financeiramente para conseguir dar conta dessas coisas, e, portanto, criando o problema que, aliás, a Mariana Mazzucato comenta muito bem, da profecia que se autorrealiza. O capital privado consegue, através de sonegação e através de outros instrumentos, comprovar a tese, de que o Estado não teria capacidade de fazer nem o básico, então ele teria que sair da economia. Ou seja, eles criam uma situação que lhes é conveniente. Então, os Estados começaram a reagir. Agora, o grupo do G7, então, quer fazer uma alíquota única de 15% para a tributação de multinacionais. Eu ainda não tenho todos os detalhes, eu não conheço os detalhes sobre essa proposta. Ela está em discussão, imagino que ainda será alterada. Mas as primeiras informações que surgiram dizem o seguinte, que caso a alíquota seja aplicada com 15% sobre a operação de multinacionais, os Estados Unidos teriam uma arrecadação extra, e aí está calculado em euros, tá, pessoal, de 40,7 bilhões de euros. A União Europeia teria uma arrecadação extra de mais de 48 bilhões de euros. E ao Brasil, porque o estudo até comenta a respeito do Brasil, caberia uma arrecadação extra de 900 milhões de euros, o que aí, segundo o cálculo aqui do Estadão, ao câmbio de hoje, estaria dando 5,58 bilhões de reais, o que seria significativo. Bom, é lógico que isso não resolve a vida de ninguém, nem das economias avançadas, nem da economia brasileira, mas, sem dúvida, é algo que se deve considerar em termos financeiros. Se a alíquota for maior,
de repente pode até sobrar mais, assim. E eu não tenho detalhes a respeito de como é que isso seria aplicado, de quem pagaria, onde seria feito o pagamento, se a tributação é sobre as multinacionais com origem no país que tributa, ou se é no destino, nas suas operações em cada país onde elas operam, e se essa arrecadação nas subsidiárias, nos países de destino, seria rateada entre o país de origem e o país de destino, ou seria inteiramente capturada pelo país de destino, eu não sei. Então tem vários detalhes aí que ainda estão em aberto. O que eu sei é o seguinte, existia desde sempre uma discussão a respeito de tributar grandes empresas, tributar grandes fortunas, e o argumento, porque claro, né, quer dizer, todo mundo sabe que é um imperativo, você precisa fazer essas tributações dos que ganham mais, sejam empresas, sejam pessoas, primeiro por uma questão de justiça tributária, segundo porque afinal de contas é ali que você tem a maior base financeira para a composição de uma arrecadação. Então se você tem a necessidade, né, o seu Estado, a sua sociedade tem a necessidade de prover serviços, né, realizar coisas, como, por exemplo, investimentos em infraestrutura, né, serviços de saúde, etc, etc, etc. Bom, você precisa de arrecadação. Então você vai arrecadar mais onde? Onde está a maior base. Onde está o estoque de riqueza maior. Né? E no fundo é disso que a gente está falando. E aí é isso, quer dizer, o mundo vive esse mesmo problema. E o panorama atual, né, é o dessa sonegação em paraísos fiscais. E aí o pessoal sempre respondeu o argumento da evasão fiscal, da necessidade de tributar mais, de justiça tributária, etc., com o argumento da fuga do capital. Né? Fuga do capital. Sempre foi um dilema. O pessoal falava, não, beleza, se vocês querem tributar mais, aguenta que o capital vai fugir. Né? Vai para outro lugar, vai se dar um jeito de não pagar essa tributação. Isso é um argumento clássico, por exemplo, do Partido Republicano nos Estados Unidos, que sempre diz o seguinte, não, tem que baixar o imposto, né, para atrair, né, o capital produtivo, etc, etc. Acontece o seguinte, que no contexto atual, em que a gente está vivendo uma grande mudança no mundo, né, esse argumento parece ter perdido a validade, exatamente por causa de iniciativas como essa do G7. Se você acredita, por exemplo, que o capital sairá dos Estados Unidos ou sairá da União Europeia porque a tributação vai subir, né? Então saiba que agora tem uma tributação global sendo planejada que vai equalizar essa situação. Ou seja, vai ficar difícil para os caras terem para onde ir para não pagar. Porque, naturalmente, é lógico que isso não vai transformar economias mínimas, como por exemplo as Bahamas, em estados que tributam. Vão continuar sendo paraísos fiscais, eu sei disso, está na cara. Porém, certamente se o G7 está desenhando uma institucionalidade para tributação internacional, na base de 15% de operação de empresas multinacionais, é porque não está a fim de deixar aberta uma brecha tão óbvia como as dos conhecidos paraísos fiscais que tem no mundo. Então, assim, tudo indica que está, de fato, acabando a época, né, dessa farra, né, esse assalto institucionalizado que é o paraíso fiscal. O que significa que aquele argumento de que se você tributar mais, né, o grande capital, se você tributar as finanças, se você tributar as multinacionais, se você tributar as grandes fortunas, etc, etc, você vai perder o acesso a esse capital, é um argumento que está erodindo junto com, né, as ideias neoliberais todas, que estão todas elas erodindo de uma vez só. Por exemplo, aquelas que dizem que, né, tem que manter o livre fluxo do capital, que tem que deixar os países se especializarem naquilo no que eles supostamente são bons, né, nas suas vantagens comparativas, e tantas outras ideias fundamentalistas de mercado que agora parecem estar todas indo para o brejo de uma vez só. Está sendo divertido, está sendo interessante olhar isso. E aí eu quero completar o meu comentário dizendo o seguinte, o governo brasileiro, segundo a reportagem aqui, não se manifestou ainda a respeito da tributação global sobre multinacionais. E eu quero ficar atento a isso pelo seguinte, porque eu suspeito que, dada a caracterização ideológica do governo brasileiro atual, é muito possível que ele se manifeste contrário. O que será plenamente esdrúxulo, para ficar num vocabulário aceitável, né?
Tá na cara que o Brasil só tem a se beneficiar de um imposto global sobre multinacionais. Porque o Brasil tanto é receptor clássico já de investimentos de multinacionais, porque a base produtiva das empresas nacionais parou de se desenvolver, como, por outro lado, também o Brasil chegou a ter multinacionais e tem ainda multinacionais operando no mundo. Então, aí, dependendo dos detalhes de como essa alíquota de 15% desse novo imposto global acontecer, né, dependendo, pode ser que o Brasil tenha até mais receitas a ver, entendem? Agora, se o Brasil se posicionar contrário, porque do G7 o acordo vai passar a ser discutido no G20, e do G20 o Brasil faz parte. Então vamos ver qual vai ser a posição do Brasil no G20. Será que o Brasil vai pagar esse mico? Enfim, não sei. O que eu sei é o seguinte, pessoal. Lá no livro da Mariana Mazzucato, O Estado Empreendedor, uma das grandes discussões é exatamente sobre como os ecossistemas de inovação que vêm a produzir os grandes saltos de produtividade nas economias são todos eles financiados pelo Estado, historicamente, de variadas maneiras, mas historicamente são financiados por verbas públicas, por causa do longo prazo das pesquisas, por causa das incertezas mesmo do desenvolvimento de novas tecnologias. E sabe o que acontece? Muitos desses investimentos jamais retornam. Jamais retornam. Então, isso que está acontecendo com o G7 agora, não deixa de ser uma maneira de fazer, entendeu, de dar uma satisfação exatamente às críticas como a que a Mariana Mazzucato coloca. Né? Porra, tá, então o Estado promove todo esse salto de produtividade indiretamente, não só não ganha crédito, como ainda por cima, né, é lesado. Pô, como é que pode isso? Então, eu acho que é mais um elemento que mostra como o mundo está mudando nesse momento. É isso, pessoal. Esse foi o Desenho de Notícias de hoje. Obrigado. Façam o curso Estado Empreendedor em 5 aulas. Está uma joia. Você não vai se arrepender. Um abraço.